trabalhei lá, em Rio Preto, um ano, 2016 inteiro. E fui atendendo um monte de cliente. Só que aí eu me separei em dezembro. Aí voltei a morar. Aí o que aconteceu? Separei, me divorciei com a minha filha. E aí voltei a morar em São Paulo, para casa dos meus pais. 2 anos e meio. Só que durante um ano atendendo, casada, eu voltei depois de um ano de profissão que eu tinha começado. Aí eu me separei em 2017 e voltei a morar em São Paulo, na casa da minha família. E você falou aí que você viveu um relacionamento abusivo, né? E que você não sabia. Eu não fui feliz, de fato, porque não por mal, não é culpa dele. Eu já entrei errado na situação, entendeu? Então, aí você foi atrás de algo que não tinha que ser, né? Ela queria ser livre, mas ela não ia ser livre num relacionamento que não tinha nada a ver. Não cumpria as suas expectativas também. Exato. Na verdade, quando eu me casei, eu nem sabia quem era a Natália. Porque eu acho que é isso que acontece com muitas mulheres. A gente sai da casa dos nossos pais, só que todas as minhas decisões, toda a minha vida foi interferida pelos meus pais, pelos valores deles, pelo ponto de vista, visão, crenças deles. Então, eu nunca soube quem era a Natália, porque eu não tinha liberdade para saber. E quando eu casei também, eu já saí disso para um casamento que eu não me conhecia. Então, qual a chance de dar certo? Entende? A gente não se conhece. Você só transferiu o problema. Só transferiu o problema. Só que foi muito bom. Porque eu acabei me separando, fui pro fundo do poço completamente com a minha filha. Fundo do poço é maravilhoso, né, Nath? Fundo do poço é maravilhoso. É o melhor lugar. Gente, é o melhor lugar que você tem para pegar impulso, para você sair de lá e voar. E as pessoas têm medo, né, Nath? Tem medo do fundo do poço. Se a gente soubesse abraçar quem a gente é no fundo do poço, é a maior oportunidade que a gente tem para se conhecer, para conhecer os nossos superpoderes, para conhecer a nossa força, para conhecer, saber que a gente pode nadar independente da enchente que tem. A gente vai conseguir nadar, se a gente quiser. Não vai se afogar. É porque as pessoas, Nath, elas têm medo daqueles sentimentos ruins, né? Que é tipo assim, a tristeza, a dor, o ódio. As pessoas têm o nervosismo. As pessoas o têm arrependimento. As pessoas têm medo desses sentimentos que elas julgam errados, né? E ficam numa busca incessante. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Cara, você tem que abraçar, porque quando você abraça, você tem um certo entendimento do que é a vida. Exatamente. E eu costumo dizer, agora eu tô aprendendo no amor, né? Dizem que a gente aprende no amor e na dor. E eu só aprendi na dor. Eu só me tornei quem eu sou hoje na dor. Indo no fundo do poço, conhecendo e abraçando todos esses sentimentos que as pessoas julgam ruins. Mas eu julgo que são sentimentos importantes. Muito. Que a gente tem que viver, né? Com certeza. A gente só conhece a alegria porque a gente conhece a dor. Senão a gente não saberia distinguir. Eu falo que os dias cinzas existem pra gente reconhecer os dias coloridos. É igual a tristeza, a alegria, o sucesso, o fracasso. Se a gente quer sucesso, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos fracassos. Né? Se a gente quer amor, a gente tem que aprender a reconhecer a nossa carência. Então, a gente tem que saber o lado oposto pra gente ter consciência disso, saber o bom que a gente quer, o que a gente quer ter, de fato. E eu, quando fui pro fundo do poço, foi muito difícil, porque eu fiquei muito abalada moralmente por ter acabado a família, por ter divorciado. Não foi fácil, então foi muito doloroso. A minha filha tinha 2 anos e meio, aí eu acabei voltando a morar na casa dos meus pais. Que eu queria sair de novo e com a minha filha. Ou seja, eu estava levando mais uma mulher para viver o ciclo, exatamente o ciclo. Ou eu escolhia ficar num casamento eternamente, talvez não feliz, mas eu sei que muita mulher às vezes fica num casamento porque ela não tem outra opção. Não dependência emocional. E financeira. A minha mãe, no caso, não ela por não escolha, tinha, né? Sim, ela não tinha como sustentar 5 filhos. Eu acredito que ela escolheu a vida que ela vive hoje, que ela está muito feliz. Mas talvez eu, no lugar dela, não teria aceitado tantas coisas. Não porque é errado, não. Mas porque eu, talvez, não aceitaria. Mas é a dependência financeira e emocional, né? Que muitas mulheres passam por isso, hoje em dia ainda. E o fundo do poço me fez reconhecer tudo isso. Então, quando eu cheguei lá, no fundo do poço, eu falei, bom, daqui não tem mais para onde ir. Eu estava super exposta, com todas as dívidas expostas. Lembra de antes do casamento? Tava tipo 100 mil de dívida, não era pouco. E mais um carro com busca e apreensão. Então, assim, eu tava o retrato do fracasso. Porque eu não tinha pago. Que era de antes do casamento. Então, e aí foi aquela bagunça toda. Porque eu acho que a bagunça a nossa vida para arrumar depois, né? A gente tem que saber arrumar também. A gente que bagunçou. Né? Então, a gente sabe o caminho para voltar. E daí, eu falei... Todo mundo falava assim para mim...
né? Sobrancelha não dá dinheiro. Eu só sabia fazer sobrancelha. Então, eu falava para minha família, eu vou fazer sobrancelha. Mas todo mundo falava, sobrancelha não dá dinheiro. Sobrancelha não é profissão. Vai fazer uma faculdade. E aí, o que eu fiz? Segui a minha intuição. Por quê? Porque eu poderia ter escolhido a zona de conforto, que era voltar para a situação que eu já tinha, voltar a trabalhar em restaurante e deixar a área da beleza, porque não era uma profissão. Ou seguir lá no meu mundinho, mesmo ganhando pouco, construindo do zero algo que eu pudesse vislumbrar algo maior. Aí eu falei, eu vou fazer sobrancelha, que era o que eu sabia fazer, né? Aí eu deixava minha filha em casa, na casa dos meus pais, e atendia as clientes na casa delas e voltava, todo dia. E aí eu voltava, vinha aquela coisa do emocional da minha filha, né? Falando, mãe, cadê minha cama? Mamãe, cadê minha cama? Cadê meu pai? Cadê a minha casa? Então, você imagina se explicar tudo isso para uma criança de 2 anos e meio, uma menina. Então, para mim, eu ainda tinha que segurar aquele choro de encontrar ela e ela me cobrar a vida que ela não tinha mais por minha culpa. Nossa. Então, foi um peso emocional grande e financeiro também. Porque além de você separar, você ainda teve que deixar o seu trabalho que você até então estava indo bem, né? Exato, e começar aqui. Só que eu sempre usei a rede social. Desde sempre, para divulgar o meu trabalho. Então, tinha clientes em São Paulo que queriam o meu trabalho. E o que aconteceu? Como eu fiquei meio sozinha, então não tinha amigo. E a minha família, eu ainda achava que estava todo mundo me julgando. Quando a gente erra, a gente acha que está todo mundo olhando para você e pensando no teu erro. Então, eu usei a internet meio que como uma amiga. Então, eu pegava ali os stories e postava, conversando como se eu estivesse desabafando a minha vida. Você contava da sua vida pessoal já? Contava. Gente, separei, agora eu tô fazendo sobrancelha aqui em São Paulo. Eu chorava. Pra causar identificação, né? E não é. Eu entendi que quando eu expunha vulnerabilidade, as pessoas se conectavam comigo. Quando eu expunha fraqueza, dor, desafio, as pessoas, elas ficavam engajadas comigo. E aí as mulheres divulgavam o meu trabalho meio que para me ajudar. Então foi muito isso. Eu recebi muito apoio das mulheres aqui. Porque elas viram a situação. Não que eu nunca me fiz de vítima, nunca. Mas eu abria contava, seu coração, né? eu abri o meu coração e eu recebi muito carinho, muito amor e muito apoio. Então, uma falava para outra do meu trabalho, justamente com o intuito de me ajudar. Olha que lindo. E aí, eu falei, bom, eu quero sair eu coloquei um prazo para o meu sofrimento. Eu falei, em 3 meses eu quero sair daqui. Porque a gente coloca muito prazo para nossa meta, né? Só que a gente não coloca porque a gente está sofrendo. E daí, 3 meses eu falei para mim, eu vou sair daqui. Aí eu peguei, aluguei um apartamento depois de 3 meses mesmo, com a minha filha. Era bem pequenininho, tinha 40 metros. E uma salinha comercial de 30 metros para eu atender as minhas clientes. E graças a Deus, Deus é tão bom, foi tão bom para mim, que foi tudo muito perto. Então, era o apartamento, do outro lado da avenida era o prédio comercial, que tinha salinha. E no outro quarteirão era a escola da minha filha. Olha que perfeito. Deus não poderia ter feito melhor. Por quê? Eu levava ela para a escola e atendia. Ela saía à tarde, era integral. Eu pegava ela e voltava para o trabalho. Era muito perto. Então, eu conseguia me movimentar. E sem pegar ônibus. Sim, exatamente. E aí, foi a primeira vez que eu me senti livre. Porque era só eu e a minha filha. Não tinha mais nada. Eu não dependia de ninguém para fazer nada. Nem para comprar o que eu quisesse ali. Claro que dependendo do quanto eu ganhava, mas eu não precisava mais justificar as minhas vontades. Porque eu acho que quando a gente é dependente financeiramente de alguém, a gente não vive os nossos próprios sonhos. A gente sempre está à mercê ou a gente depende da pessoa comprar o nosso sonho. Quantas vezes eu ficava ensaiando pedir o cartão pro meu ex-marido ou pro meu pai e vendo o dia que ele estava feliz. Então, eu esperava o dia que ele estava feliz para eu ir cavar um assunto para conseguir cartão de crédito, para comprar alguma coisa que eu quisesse. E essa era a minha vida. E eu falava, isso não tá certo. E muita mulher passa por isso até hoje. Nossa. Então, foi a primeira vez que eu me vi ali sozinha e independente. Independente do quanto eu ganhava. Foi a melhor sensação do mundo. E vicia, né? A liberdade que a gente sente. Porque foi aí que eu me conheci. Quando eu podia fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Não porque alguém tinha aceitado ou porque alguém queria que eu fizesse algo. Então, foi ali que eu falei, poxa, agora é a hora de eu mostrar quem é a Natália. E trazer os meus valores e as minhas crenças de vida para o meu mundo. E aí, eu criei o meu mundinho com a minha filha. E todo mundo falava para mim, olha, eu sempre fui muito alegre, muito otimista, muito positiva. E as pessoas falavam para mim, o mundo não é tão colorido quanto você pensa.
E essa frase ficou na minha cabeça. E depois eu falei, ele pode ser colorido, sim. Cada um pode criar o seu mundo. Ele pode ser cor-de-rosa. Exatamente. E de pijama. E acreditar em fada, e acreditar em mágica, e acreditar na magia da vida de novo. Então, eu criei o meu mundo. Só que eu entendi que eu só criei o meu mundo porque eu mudei o meu mundo interno. Com certeza. Sabe? Quando eu me alinhei com honestidade, quando eu me alinhei com humildade, quando eu me alinhei para entender que eu era responsável por tudo que estava acontecendo na minha vida. A autorresponsabilidade, gente, é o remédio que todo mundo devia tomar todo dia. Um chá de autorresponsabilidade. Porque a gente entende que o que a gente está vivendo é culpa nossa. Não é culpa de ninguém. Não adiantava eu falar que era culpa das pessoas que eu estava vivendo. Era eu. Então, e a comparação também, né, Nath? Comparação, Leva a gente pro fundo do poço. Total. Vou levar e hoje as pro pessoas pessoal sofrem com isso. O pessoal vai tomar? É, o pessoal tá pedindo. Termina de contar. Ai, até esqueci o que eu tava falando. Eu vi ali os 43 indo pra lá. Falei, meu Deus, É, que o pessoal tá pedindo pra tomar. Que delícia. E aí eu vesti tudo isso. Eu acho que todo mundo tem que vestir um pouquinho de autorresponsabilidade todo dia. Porque a gente entende que tudo que acontece não é culpa de ninguém. O mundo não deve nada pra gente. Porque a gente tem essa mania de achar que o outro tem que pra nós. Ninguém tem que nada. Ou que a culpa é de. Sempre. Porque... Né? Então, eu lembro quando eu voltei a morar em São Paulo, eu tinha traído meu ex-marido. E ele descobriu. E por muito tempo eu fiquei falando, porque ele fez isso comigo, porque ele fez isso. A gente fica justificando o nosso erro com o erro do outro. Só que a gente se modela no erro do outro? Não. Se a pessoa erra com a gente, se alguém erra com a gente não tem que continuar errando. A gente pode quebrar esse ciclo. Tem que encerrar. E assim, esses meus erros foram os responsáveis por eu ser quem eu sou hoje. Porque foram eles que me levaram para o fundo do poço. Esses erros, né? As minhas escolhas. E foi aí que eu saí sozinha, que eu reconheci. Falei, não, eu tenho que me alinhar com a honestidade. Com tudo certinho, com a verdade. Assumindo responsabilidade pelos meus atos. Mantendo a humildade para reconhecer que eu não sei nada, que eu tenho que aprender tudo. Que a gente nunca pode achar que sabe as coisas, né? Quando eu me abri para isso, de fato, cara, parece que foi mágica. Tudo começou a fluir na minha vida. Tudo. Mas eu acho que o principal aí nesse ponto que você está falando é você primeiro cuidou da sua saúde mental. Sim. Eu falo que sempre existem 3 pilares, né? Que é a saúde, família e depois o trabalho. Quando você está alinhado com as 2 primeiras coisas, e principalmente com a primeira, que é cuidar da sua saúde mental. Total. Né? Que aí vem a responsabilidade, que você começa a perceber tudo que você já passou na vida. Quando você para de culpar os outros e começa a ver os seus erros e aceitar e abraçar, assim como você falou. Exato. Que as coisas começam a fluir, né? Exatamente. Eu falo que, assim, todo esse crescimento meu teve a mentalidade, foi a primeira coisa que eu mudei. E as crenças também, que a gente tem limitantes de escassez. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falo muito em palestra, em evento, e a galera vira uma chave. A gente cresceu assistindo novela e filme. E nessas novelas, nesses filmes, sempre o pobre, ele era o bonzinho. E geralmente o rico, ou tal. Eu não tô falando de dinheiro ou não, mas geralmente a gente via já essas famílias mais ricas, que eram os vilões. Sim. Então a gente já cresceu com essa crença enraizada de que quem tinha dinheiro era uma pessoa ruim. E que a pessoa que não tinha era uma pessoa boa. E parece bobo, mas a gente cresce com essa crença e muita coisa na nossa vida, às vezes, não flui, porque a gente está sempre lembrando disso. Inconscientemente. Porque o nosso cérebro, 95% do nosso cérebro é inconsciente. Total, exatamente. E as pessoas não sabem disso, né? E fica tudo guardadinho. Vai guardando. Você acha que você não absorveu, mas você absorve. Tudo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente convive. Porque partindo do princípio que a gente é a média das pessoas que a gente convive, isso é real. Porque a gente se modela nelas, na nossa convivência, no que elas falam, no que elas enxergam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está perto da gente, principalmente.